O meu nome é Maximiliano Raab Visitainer, eu tenho 71 anos, hoje estou aposentado, mas trabalhei 20 anos na área industrial com o Randon, trabalhei na área comercial com o meu pai na revenda Volkswagen em Caxias do Sul e mais alguns anos de consultoria prestando serviço para outras empresas. Ingressei em Rotary no início da década de 70. É interessante, o meu padrinho foi o Ebremino Varaschin. Observa bem, eu não tive dificuldade em aceitar o convite, porque meu pai era rotariano, já de escala. Era do Rotary Caxias Centro. E nessa oportunidade eu acompanhei ele em muitas reuniões do clube, onde eu via o profissionalismo, a troca de aperfeiçoamentos profissionais, que era o tema da época, era o princípio de Rotary, foi sempre criado nesse sentido. E isso me apaixonou. Então, quando caiu o convite do Varaschin, principalmente por eu não fazer parte do clube do meu pai, que aí vem a independência de jovem, eu tinha tudo na vida. Olha, a motivação era exatamente a busca de um aperfeiçoamento profissional. Eu, junto com os líderes comunitários da cidade, fazer com que eu me aperfeiçoasse, porque quando eu ingressei na Rotary eu tinha 23, 24 anos, então eu era carente nesse sentido, e eu sempre fui interessado em aperfeiçoamento. Com certeza, até hoje, graças a Deus, conservo todos os meus colegas rotarianos amigos, até aqueles que eu tive conflito de opiniões. Por exemplo, nós tivemos um caso de um companheiro que, logo que eu reingressei no clube por motivo de viagens, ele chocou de frente comigo nas minhas opiniões, saiu do clube. Mas hoje continua sendo meu amigo, entende? Observa bem, amigo que nós falamos é amizade, porque amigo mesmo, sempre é um número mais reduzido. Mas eu tive um relacionamento muito grande de Rotary, e Rotary me levou a galgar pontos, lugares na minha profissão, na minha sociabilidade, muito importantes. Olha, a minha maior contribuição de Rotary, eu vou falar na minha volta depois do período que eu tive, obrigatoriamente me afastar, porque a minha empresa me obrigava a viajar com muita frequência. E um dos princípios de Rotary eu não estava cumprindo, porque como eu sou da área comercial, era da área comercial, coincidia de eu estar nas cidades que eu fosse, nos países que eu fui, eu estar em momentos em que o Rotary se reunia e eu estava com o meu cliente. Não poderia participar do clube. Eu, a partir daí, voltei com uma força tremenda. Entro num clube que eu tenho de explanar um pouco para vocês, porque quando eu entro no clube, eu encontrei um clube velho, morto, amorfo, e eu não gosto disso, eu brigo com isso. E então estabeleci linhas de trabalho, onde nós implantamos a mini empresa, que através dela nós fomos buscar uma atividade para o clube, que eu fui relativamente feliz. Por que relativamente? As pessoas estavam muito acomodadas e alguns saíram da zona de conforto. Então, entramos em choque, perfeito? Mas conseguimos realizar o trabalho, 4, 5 anos de realização de minha empresa, da minha empresa. Depois disso, em paralelo a isso, nós também buscávamos trabalhos comunitários, onde nós fomos com o trabalho da minha filha no Emox, nós fomos à busca da máquina de plaquetas, que foi entregue no final do ano, graças a Deus, um trabalho que foi um sucesso absoluto, que também não foi fácil, porque no primeiro momento, observa bem, a estrutura de Rotary nos bloqueou, e nós conseguimos, com a continuidade do trabalho da nossa equipe de clube, não foi trabalho de marketing, trabalho de clube, nós conseguimos fazer com que o trabalho prosseguisse, e saindo das nossas amizades rotárias internacionais, buscamos um novo clube em Buenos Aires e se realizou o programa. Então foi a gestão de 2014-2015, aonde nós assumimos a presidência exatamente dentro da história que eu falava. Ninguém queria. Era um pepino.
Era sair da zona de conforto. E eu aí estabeleci o meu principal objetivo. Briguei com muitos companheiros, porque muitos eram caxias e princípios antigos de Rotary. Observe bem, eu falo antigos da Rotary levantando a mão, porque eu não creio em sociedade nenhuma que não se aperfeiçoe e que não se modernize. Perfeito? E lá, poxa vida, queriam voltar à tribuna, queriam voltar a bater palma, queriam... histórias da carochinha, entende? E eu estabeleci, então, para mim, o primeiro princípio. Eu quero renovar o clube, certo? Então, vou buscar companheiros novos, vou buscar jovens que possam ingressar no clube conosco. E eu, através da minha empresa, já tinha indicativos de pessoas que poderiam ingressar conosco e está aí, sucesso realizado. Olha, minhas expectativas antes de assumir o clube era continuar o mini empresa como um trabalho de clube se eu ficasse no clube. Porque eu estava muito voltado a sair do clube pela morfia do momento. Olha, é saudável, é um destaque, é uma distinção. Você tem uma distinção social bastante interessante, desde que você se distinga, entende? Quer dizer, eu me envolvi, não sou político, mas me envolvi com trabalhos de prefeitura, uma série de outras atividades na sociedade, para fazer com que a presidência fosse verdadeira e respeitada. E principalmente com a renovação, conseguir a busca de novos companheiros, sem desagregar os companheiros antigos e sem magoá-los. Porque nesse momento, quando tu traz gente nova, existe, quer queira quer não, que é parte do ser humano, a íntegra do ser humano é a disputa pelo poder e disputa pela beleza. O primeiro ponto forte do clube sempre foi o companheirismo. Nós criamos no nosso clube uma oportunidade mensal, dentro das reuniões ordinárias, aonde nós chamamos de reunião de companheirismo. E isso fortaleceu a linha, porque, observa bem, a gente querer dizer que o Max vai sair da turma dele para se unir a outras turmas, sejam de quem forem, não é verdadeiro. Então, nós criamos uma turma paralela. Eu tinha a minha turma social, tinha a minha turma do Recreio da Juventude, que eu fui presidente do Deliberativo, e tinha a minha turma de Rotary. Perfeito? Eu não poderia misturar nenhuma das outras, porque uns não acreditavam em Rotary, outros não acreditavam em Juventude e outros não acreditavam nisso e naquilo. Então, eu tinha 3 turmas. E os pontos fortes foram exatamente o companheirismo que o Rotary sempre trouxe para nós. A comprovação disso eu tive exatamente quando o companheiro Eliseu Sislag, já eu aposentado, em busca de atividades, eu estava querendo ver se corretagem de imóveis seria para mim. Mas observa bem, eu aprendi mais, porque eu aprendi a ser gestor de vendas e não vendedor, certo? E eu tenho esses conceitos bem separados. E ele, numa imobiliária, me encontrou e disse: pô, Max, tu aqui, vamos voltar para o clube. Eu, porra, que bacana o teu convite. Continua na segunda-feira? Segunda-feira eu estou lá. E aí voltei para o clube. Bom, a primeira grande oportunidade que eu vejo é sangue novo. Quer dizer, nós estamos tendo a oportunidade de ter agora uma oxigenação no clube que é altamente produtiva. Segundo, observa bem, eu tenho uma esperança, não posso dizer que seja uma convicção, eu tenho uma esperança que vocês, jovens, busquem na filosofia principal do Rotary, na prova quádrupla do Rotary, busquem atividades que sejam dentro do que nós estabelecemos como filosofia do Rotary Clube Imigrante. Qual seja, nunca dar de graça e nunca dar o nome para alguém. Todo o trabalho é do Rotary Clube Imigrante. Entende? Então, dentro dessas atividades e dentro dessas buscas, dentro dos princípios de Rotary, que os jovens não firam elas, que não venham criar um sistema de Rotary que não existe.
que tem os princípios de Rotary, e que hoje eu vejo algumas coisas no clube que me preocupam. Por exemplo, Rotary sempre foi uma reunião na mesa. Rotary é reunião de almoço, onde as lideranças trocam as suas ideias, com 1 hora de duração e não mais do que isso. Isto faz com que Rotary já tenha toda essa existência e hoje tenha milhões de participantes no mundo inteiro. É essa a raiz. Entende? Se nós abandonarmos essa raiz, não tendo local, não tendo almoço ou janta, enfim, nós estamos modificando o que nos atrai. A minha conquista profissional, eu comecei em Randon como um supervisor de vendas, galguei a gerência de vendas comercial para o Sul, que isso compreendia Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em paralelo, eu participando com os meus companheiros de Randon e mostrando o meu histórico já quando eu trabalhei na revenda Volkswagen com meu pai, onde eu mostrava que o consórcio era uma ferramenta muito interessante para a venda de produtos. Criei o sistema de consórcio da Randon, com o auxílio do nosso diretor Ivo José Scott, aonde se estabeleceu alcances assim maravilhosos e pioneirismos fantásticos. Primeiro, foi o primeiro consórcio transmitido por rede de televisão nas suas assembleias em caráter nacional. Quer dizer, nós reunimos todos os caminhoneiros de todo o Brasil na data marcada em televisão, onde os nossos distribuidores, aí entra a história marqueteira, eram obrigados a fazer um churrasco de recepção aos consorciados. Fator de sucesso. Os caras iam para comer e compravam a cota. Graças a Deus. Depois disso, nós tendo o êxito no consórcio, eu me destaquei dentro do próprio consórcio como um dos gestores nacionais do sistema de administradores. Junto a trabalhos com os administradores, nós encontramos alternativas do consórcio como ferramenta de vendas do nosso negócio. Por exemplo, eu banquei carreta. Eu entregava antecipadamente a carreta da contemplação. Isso foi uma novidade, pioneirismo. Os caminhões nunca tiveram isso, criaram depois de nós. Também criamos o consórcio imobiliário, porque a gente observava, e isso o meu presidente, uma pessoa que eu devo todo o respeito à minha existência, o Raul Randon, o Raul sempre me dizia: Max, como nós poderíamos fazer alguma coisa, casas para funcionários ou qualquer coisa, que era um idealismo característico do empresário da época. Meu pai também tinha essa mentalidade. E aí, puxa, eu envolvido nacionalmente, vendo os paulistas lá fazendo algumas coisas, não que eu tenha sido criador, entende? Mas eu fui uma das ferramentas que fez com que ele existisse. Então, o consórcio imobiliário foi uma das atividades que eu participei no seu desenvolvimento. E outros aperfeiçoamentos do sistema de consórcio, que eu tenho de te confessar que com essa paralisação na minha vida, eu nem acompanhei mais para saber o que está acontecendo. Basicamente é a mesma coisa, mas sempre tem as regrinhas diferentes que não acompanhei mais. Depois disso, me trouxe sucesso social. Trabalhei sempre 20 anos no Recreio da Juventude como diretor social, onde a gente sempre se destacou em conseguir fazer eventos da preferência do nosso público, ao ponto de me galgarem como presidente do Conselho Deliberativo. E eu tenho por mentalidade uma maneira de ser, que talvez vocês tenham se preocupados e, o Max, o que houve com o Max? Observa bem, eu tenho estabelecido no meu planejamento missões, com início e fim demarcados. Quando tu me pediste antes que eu queria sair de Rotary, não era que queria sair de Rotary, eu tinha um objetivo a alcançar. Se eu não alcançasse, eu ia embora. Não ia ficar ocupando a cadeira, entende? Então, assim como eu saí do Rotary a primeira vez por motivo de viagem, saí a segunda vez porque eu cumpri com a minha missão, esperando que essa gurizada fizesse, a minha empresa não fizeram, puxar a orelha deles, eu também cumpri a minha missão no Recreio da Juventude. Então, quando eu cumpri a minha presidência, eu saí da sociedade, deixando espaço para os mais jovens, porque a minha colaboração já tinha sido feita. Aonde lá eu consegui fazer com que tirassem da mente
em vender as áreas centrais do clube para transferir tudo lá para a área campestre. Eu acho que o Juventude e o Juvenil têm uma dívida social muito grande para Caxias se saírem do centro. Vai desumanizar o centro da cidade. Esses foram os principais sucessos que eu tive advindo do Rotary. Olha, na minha vida, que nem eu te falei, a importância era total. Primeiro porque eu, seguindo os passos de meu pai, eu consegui me realizar através do clube, não no clube dele, num outro clube paralelo, certo? E a partir daí eu consegui essas conquistas que há pouco mencionei através de uma força de um trabalho de equipe. Porque quando tu está em Rotary, eu vou ser presidente da Rede da Juventude, mesmo que eu tivesse as 3 turmas que eu te falei, eu chegava na reunião, olha, estão me convidando para isso, estão me convidando para aquilo, certo? Salvo o programa de consórcio, que aí já era uma estratégia empresarial que eu não poderia abrir, certo? Só por isso. Sucesso absoluto, angariar novos sócios, se manter oxigenado e, principalmente, continuar em trabalhos da comunidade que sejam representativos. Observa bem, nós irmos para a praça para recolher roupa de inverno ou qualquer coisa desse tipo, até mesmo dinheiro, é meritório, mas não é o fundamento. O fundamento é nós mexermos na comunidade. E principalmente agora, nessa época de mudanças, que nós não podemos deixar de falar. A nossa expectativa toda, a partir de 1º de janeiro, é que o Brasil mude. Nós temos muito a contribuir, mas muito a contribuir mesmo. Socialmente, na corrupção, que ela está em qualquer nível, e te digo mais, até mesmo na eliminação da corrupção empresarial, que talvez seja mais difícil, porque todo mundo isso acha que faz parte da venda eu propinar alguém, que é normal. Nós temos de voltar. Acho que nós temos uma responsabilidade como clube muito grande para isso, que aliás é a prova quádrupla. A Rotary Caxias do Sul Imigrante é essencialmente comunitária. Observa bem, falta, há quem diga que nunca tem. Se faltar, tu busca. Eu não acredito muito nisso, não. Porque esses clubes, Rotary, Lions, lamentavelmente Câmara Júnior desapareceu, mas Câmara de Indústria e Comércio, CDL, são clubes profissionais que fazem com que as atividades se aperfeiçoem. Então isso não pode desaparecer jamais. Sangue novo sempre. E atividades comunitárias. Há quem diga que Rotary não se propague, certo? Não se propaga, que eu falo no sentido de mostrar a sua filosofia a público. Quando nós falamos de liderança, liderança já é uma elite. Liderança não é em qualquer um. Então cabe mais nós buscarmos líderes e trazermos para o nosso meio do que nós lançarmos panfletos, merchandising falando de Rotary. Porque se tu lança um merchandising, é muito bonito. Mas e daí? Quem é rotariano, ontem mesmo assistiu propaganda em Key West, uma venda de casas, que a entrada da cidade tem uma placa Rotary Internacional, como nós temos aqui em Caxias. Agora te pergunto, dos 500 mil habitantes de Caxias, quantos sabem o que significa aquilo? Olha, eu entendo que a minha maior colaboração para o clube, mesmo que eu tenha me afastado, a minha maior colaboração para o clube é trazer exatamente os princípios para eles de trabalhos comunitários e a renovação do seu time. Renovação necessária. Esse é o título da minha gestão. E observa, eu até fui marcado por isso, porque na verdade, quando eu fui presidente na primeira vez, isso em 1974, eu tinha recém-ingressado no clube, e o clube era uma reunião social. Ele foi montado no guia telefônico. Esse é o doutor, esse é o doutor, esse é o doutor, e reuniram todos os doutores.
fugindo da característica básica do clube. O nosso clube é Rotary Clube Imigrante. Não tinha, a não ser eu, ninguém da zona de Lourdes, do imigrante, do Monumento Imigrante. Entende? Era um monte de gente. Reunião, não ia quase ninguém. Então, quando me chamaram a ser presidente, eu, naquela época, foi quem, meu Deus? Eu acho que foi o Olinto Castilhos. Ele me chamou, ele disse, olha, Olinto, eu assumo, mas vai ter consequências. Eu vou pôr para a rua mais de 50% do clube. Ah, mas eu vou pôr para a rua, que isso não é clube. E foi o que me caracterizou já naquela oportunidade, sempre renovar.